Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Bem, meus irmãos, harmonizados pela canção que nos embala, vamos então procurando a posição mais confortável, relaxando o nosso corpo, a nossa mente, para que a gente possa então endereçar uma prece ao nosso Senhor da vida. E assim vamos dizendo: primeiramente, ao nosso coração. Vamos dizendo ao nosso coração que ele pode se aquietar, que está tudo bem, que ele está no lugar certo, no corpo certo, na família certa. Que possamos, neste momento, sentir as vibrações deste ambiente, tocando cada ponto do nosso corpo, cada ponto de força, restaurando as nossas células, e que os nossos olhos possam vislumbrar neste momento um lindo jardim, um jardim cheio de flores, cheios de vida, cheio de amor. Vamos escolher no meio desse jardim a flor que queremos. Vamos sentindo esse perfume nos envolvendo, sentindo a brisa da manhã, sentindo o nosso coração se acalmando, o nosso corpo se aquietando. Estamos felizes, muito felizes. Nós vamos então escolher essa flor, vamos trazer junto ao nosso peito, vamos armazená-la na nossa consciência, no nosso coração, para que esse perfume de amor, de paz, de esperança permaneça conosco por toda a nossa caminhada, que nos momentos de aflições possamos lembrar: eu tenho o perfume do nosso Senhor Jesus Cristo em mim, então tudo posso, porque Ele me garante que eu sou feliz, eu estou no lugar certo. Que Jesus nos abrace, nos envolva de muita paz, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Os celulares, alguém esqueceu ligado? Se esqueceu, vamos colocá-lo no silencioso, por favor. E agora eu vou apresentar para vocês a palestrante da noite, que é a nossa amiga querida, Natália. Ela é da Casa Espírita Professor Júlio César Grande Ribeiro, que fica no Ibis. E ela vai falar então para nós sobre esse tema, pais e filhos. Seja bem-vinda, Nath. Boa noite a todos. Calma. É com muita alegria, com muito carinho que a gente está aqui hoje. Aceitou o convite da casa, né? Já quero desde já
agradecer, né, o convite e dizer que estou muito contente de estar aqui. Então, para essa noite foi nos reservado o tema pais e filhos, né? Um tema sempre muito atual, né? Sempre muito presente nos nossos dias, e é sempre bom a gente discutir, pensar e refletir um pouco sobre isso. Então, para a gente começar a pensar sobre pais e filhos, a gente começa a se questionar: quem seriam esses pais e quem seriam esses filhos? Quem são essas pessoas, esses tais pais e filhos de que a gente vai discutir? E aí a gente começa a pensar que somos nós, todos nós que aqui estamos, né? Alguns na posição de pais e mães, outros ainda não, mas todos na posição de filhos, né? Todos nós somos filhos. Alguns já estiveram nesse espaço de ser mãe, essa dádiva divina que Deus nos deu de ser mãe ou de ser pais, e outros ainda não. E aí uma questão para a gente pensar: são os pais que escolhem os filhos ou são os filhos que escolhem os pais? Quem é que escolhe quem na hora de vir encarnar numa família? E os Espíritos nos respondem a essa questão muito claramente, dizendo que em alguns momentos um caso, em outros momentos outro caso, e em alguns momentos nenhum dos dois, né? Então, em alguns momentos o pai pode escolher ser pai daquele ser, em outro momento um indivíduo pode escolher ser filho de um certo pai, de uma certa mãe, e em alguns casos não há escolhas, e sim uma determinação, né, de acordo com a vontade do pai. E aí o nosso Deus, nosso Pai, soberanamente justo e bom, nos criou de uma forma igualitária. Nos criou todos simples e ignorantes, né? Todos nós nascemos de uma mesma essência, simples e ignorante. Mas como Deus é muito bom, Ele nos deu essa bênção que é o livre-arbítrio. E aí a gente pode fazer as nossas próprias escolhas, a gente pode decidir por qual caminho percorrer, qual trilha seguir, quais são as nossas opções nos nossos dia a dias, quais são as nossas escolhas, através do livre-arbítrio. E Deus, ainda na sua infinita bondade, nos deu a oportunidade da reencarnação. Ele não nos deu uma única existência, Ele nos deu várias existências. E para que Deus faria isso conosco? Porque Ele é justo, e aí Ele quer que a gente vá progredindo, porque uma encarnação talvez a gente não consiga desenvolver todas as nossas habilidades enquanto filhos ou enquanto pais e mães, mas Deus nos dá uma nova oportunidade, por isso reencarnação, vir de novo à Terra para tentar mais uma vez, se não foi feliz em outra. E isso a gente pode fazer incessantemente, né? Várias e várias vezes. A gente sabe que a encarnação foi feita para a gente progredir, para a gente tentar melhorar, para a gente tentar fazer diferente, para a gente tentar caminhar sempre para frente. E um dos objetivos da encarnação, da reencarnação, é esse melhoramento e progressão da humanidade. Dentre outros que a gente sabe, né, que a reencarnação também pode ser uma prova, também pode ser uma expiação, mas também é para o melhoramento da humanidade. Isso aí está lá na pergunta 167 do Livro dos Espíritos. E aí, quando a gente fala de encarnação e progresso, isso é um processo, né, que se dá ao longo de várias e várias encarnações. A gente não aprende a ser pai e a ser mãe. Não nos foi dado um livrinho, um manual, não nos foi dado aulas. Não existe escola para ensinar a ser pai e ser mãe. A gente aprende fazendo. Mas a gente vai ser cobrado por isso, se a gente não conseguir naquela encarnação. Por isso a gente tem uma nova oportunidade. Isso não quer dizer que a gente vai jogar uma encarnação fora, né? Se nós fomos, se Deus nos deu a oportunidade e a missão de sermos nessa encarnação pai ou mãe, temos que fazer jus a isso, né? A gente sabe das inúmeras dificuldades, não é fácil ser pai e mãe, né? Tem sido cada vez mais difícil nesse mundo, nessa loucura, nessa progressão e evolução da tecnologia. A gente sabe que não é fácil, mas a gente foi incumbido disso, é nossa tarefa, né? Enquanto espírito encarnado, e a gente sabe que somos todos espíritos encarnados, fomos todos criados
lá, como a gente disse anteriormente, simples e ignorantes. E o nosso processo fomos nós que escolhemos. Se hoje a gente passa por alguma dificuldade na hora de ser pai ou de ser filho, isso provavelmente é reflexo que a gente trouxe de outras vidas, porque a gente sabe que existe uma bagagem espiritual que a gente vai adquirindo ao longo das nossas encarnações. Então, é sempre uma encarnação após a outra e a gente não deixa simplesmente jogar no lixo tudo aquilo que a gente aprendeu, a gente leva conosco. Assim é o progresso da humanidade. E a gente sabe que nós somos, né, 1, 2, 3, mas juntos nós conseguimos modificar o mundo. E assim é a Terra. A Terra está num processo de evolução. E quem é que vai evoluir? Deus não vai tirar o planeta Terra daqui e colocar para lá. Não, são as pessoas que estão ali, é aquele povo, aquela humanidade que vai evoluindo nas suas ações, nos seus pensamentos, e com isso o planeta, né, como um todo, consegue deixar de ser um planeta de provas e expiações, que estamos todos aqui hoje, para passar a ser um planeta de regeneração. E aí a gente tem duas opções para encarnarmos numa família. Na maioria das vezes, o que é bom, nós encarnamos numa família porque somos espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações. São aquelas afinidades que às vezes a gente não entende, né? Que tem um pai por um filho, uma mãe por um filho, que isso é de outras encarnações, são um espírito simpático. Mas, como nem tudo são flores, a gente também ocorre algumas vezes que esses espíritos são completamente estranhos uns aos outros. E eles são afastados por antipatias anteriores, que eles vêm aqui como uma prova, né? E isso não é uma coisa ruim, isso é uma bênção que Deus nos dá para a gente tentar acertar esses atritos, esses entraves que a gente por algum motivo teve. E hoje a gente, né, não se recorda, mas Deus nos dá essa oportunidade de vir junto nessa mesma família para tentar ajustar. E aí a gente tem aquela expressão da ovelha negra da família, né? A gente já escutou falar essa frase. Na verdade, o que seria isso? Talvez um espírito mais atrasado, mais rebelde, que precisou encarnar nessa família, ou por ele, ou pelos seus pais, ou pelas pessoas que estão ao seu redor, para trabalhar algumas questões, né? Às vezes a família são todos espíritos simpáticos e vem esse específico, né, para fazer mexer mesmo, para incomodar, e para ver como que aquela família vai lidar com isso, né? Se vai acolher, se vai amá-lo, se vai cuidá-lo, e se vai cumprir a sua missão, ou se vai deixar, né, se esquivar devido a essa dificuldade. A gente sabe que as dificuldades estão aí diariamente, né, aparecendo para a gente, e a gente está sempre sendo chamado a trabalhar isso conosco e com as pessoas que estão ao nosso lado. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 8. Agora vamos falar dos deveres, né? Se a gente está falando de pais e filhos, a gente vai começar a pensar quais são os deveres enquanto pais e quais são os deveres enquanto filhos, para que a gente tente se situar e tente refletir o que a gente tem feito, né? Aqueles que são pais conseguem fazer essa reflexão mais fácil. Aqueles que ainda serão, conseguem, né, tentar mais ou menos imaginar como que poderia ser uma possibilidade. Então, lá no livro SOS Família, capítulo 14, o título do capítulo é Deveres dos Pais. Joana de Ângeles traz para a gente que os pais assumem desde antes do berço, com aqueles que receberão na condição de filhos, compromissos e deveres que devem ser exercidos. Lembra quando a gente perguntou lá atrás, quem é que escolhe quem? Em alguns casos é o pai que escolhe, a mãe que escolhe. Independente de escolhas, são traçados e laçados alguns compromissos, que o pai, antes da criança vir, já se comprometeu a isso. Já se comprometeu a ser pai daquele certo espírito, né, que agora está vindo como criança, mas a gente sabe que o espírito ele pode ser ainda mais velho, né, do que o próprio pai, aquele filho, porque o espírito a gente sabe que está em constante aprendizado, então às vezes ele pode trazer uma bagagem mais pesada do que o seu próprio pai, só que eles, né, se comprometeram a isso. E aqui estão nessa encarnação específica, como todos nós estamos. E aí? O que eu faço com isso? Não me lembro quais foram os compromissos que eu assumi lá atrás.
mas eu tenho a certeza, se eu hoje gero uma criança no meu ventre, que eu assumi ser mãe. E eu preciso fazer jus a isso, a essa missão que me foi dada. E Deus não faz nada ao acaso, a gente sabe disso, né? Tudo tem os seus motivos, tudo tem os seus porquês. Então não foi por acaso que você veio nessa encarnação com a missão de ser mãe. Uns com a missão de ser mãe de um, mãe de dois, mãe de três, mãe de outro que não pôde cuidar, né? E aí vai as diversas configurações de família que a gente tem atualmente. E aí nesse mesmo capítulo, Joana nos traz sobre a importância da infância. A infância no ser humano é uma infância prolongada se comparada com outros animais. É uma infância prolongada. Por quê? E aí o Espiritismo vem explicar, a psicologia, a pedagogia também vem nos esclarecer que é nesse momento o momento mais importante, o momento crucial para que a gente incuta nesse ser as questões de educação, as questões de moralidade, as questões de ética, as questões dos ensinamentos. O espírito ainda criança, ele está aberto a absorver, como se fosse uma esponja, a gente diz. Ele está absorvendo ao máximo. Então é nesse momento que a gente precisa estar mais atento com esse filho, né? É nesse momento que ele mais depende de pai e de mãe, né? É nesse momento que ele está ainda dócil, Joana nos traz, né? Ainda receptível. Porque depois, quando começa 7, 10, 12 anos de adolescência, é mais difícil. Não que a gente não vá continuar fazendo a nossa educação enquanto pais, mas é mais difícil. Então é no momento da infância, por isso essa infância prolongada, porque, né, Deus não faz nada sem pensar, é tudo muito certinho, né, tudo muito perfeito na criação divina. Então ele já fez esse ser humano que somos nós com essa infância prolongada, para que os pais tenham essa oportunidade de ter um período maior para incutir toda essa questão da educação e para que nós, filhos, possamos absorver isso da melhor maneira possível. E aí é nesse momento que a gente vai falar dos valores da educação. E aí é dever do pai, nesse momento da infância, ainda ou a criança pequena, incutir nesse filho os valores da educação. E aí a gente sabe que os valores nós temos muitos. E aí o que acontece em alguns casos? Os pais se furtam disso. A gente sabe da vida atribulada, que é dos dias de hoje, e aí o pai ele não tem tempo para o filho, porque ele trabalha demais, porque ele precisa colocar coisa em casa. Então a criança vai para a creche, ou a criança fica com a babá, e à noite eu tenho que sair, porque eu tenho que me divertir, ele já fica com a outra pessoa. E cadê o momento que você tem com o seu filho? Né? Trabalhar, todos temos que trabalhar, a gente não vai deixar de trabalhar. Nem todos têm essa oportunidade de deixar de trabalhar para cuidar dos filhos. Tem as pessoas que têm necessidade de trabalhar. Você tem que cumprir com as suas obrigações também, porque o seu filho vai precisar disso. Esse trabalho vai ser importante para ele, para o crescimento dele. Mas enquanto estiver com seu filho, que doe ao máximo para o filho, né? E faça tudo de que ele precisa. Tanto na questão da brincadeira, tanto na questão das questões de higiene, de educação, de alimentação, quanto nas questões morais. É nesse momento que a gente tem para tentar ao máximo passar para o nosso filho as questões morais. E aí Joana diz que é nesse período da infância que a criança é uma argila plástica que deve ser bem moldada. Então ela faz uma metáfora, uma comparação com uma argila plástica que deve ser moldada. É nesse momento que realmente a criança tem que ser moldada. Pensa lá numa argila plástica que você molda, você aperta. Assim é a criança. Esse é o momento de você moldar. Porque se você não moldar a criança, vão ter outras pessoas que assim farão. E aí fica mais difícil depois você tentar tirar alguns vícios, né, algumas dificuldades, alguns entraves. Então a gente enquanto pais, precisamos aproveitar essa oportunidade de, nesse momento da infância, passar para as crianças o máximo que a gente puder dos ensinamentos. Ainda nesse capítulo, Joana diz que os filhos merecem investimento de amor, de vigilância e de sacrifício por parte dos genitores. Olha algumas palavras-chave que Joana nos traz. Amor incondicional. A gente fala que amor materno, né, é de outro mundo, mas paterno também, né? Então, amor, vigilância é o tempo inteiro.
em tempo inteiro. Não é vigilância só de olhar a criança porque ela vai cair, não, porque criança pequena a gente tem que estar, né, o tempo inteiro atento, mas é vigilância de um todo. Como que essa criança está se desenvolvendo? Como é que está sendo os hábitos? Como é que estão sendo o palavreado dessa criança? Como é que está sendo? O que ela tem pensado? É o momento de sentar, de discutir, né, de questionar. Ela já começa a se relacionar com outras pessoas. Quem são essas outras pessoas que ela está se relacionando? Será que a gente, enquanto pais, tem esse controle? Tem essa percepção de quem é, do que tem sido dito? E aí a Joana vai trazer o sacrifício, né? Sacrifício por parte dos genitores. Sacrifício é uma coisa, em alguns momentos, penosa, né? Mas é uma coisa de renúncia, de doação. E isso não sou eu que estou dizendo, é Joana de Anjos. Isso é dever dos pais. E a gente não pode se furtar a isso, porque depois seremos cobrados e as consequências serão piores. Ainda nos deveres dos pais, Joana diz que algumas técnicas psicológicas e a metodologia da educação podem auxiliar nesse processo da infância, que às vezes, né, mãe, pai de primeira viagem, ou às vezes o filho que é muito agitado, é muito rebelde, é muito agressivo, e você tem essa dificuldade de lidar com isso. O que você vai fazer? Você simplesmente deixa de lado? Não, você vai tentar recorrer. E aí Joana cita, né, a psicologia e a educação, que são instrumentos para que possam auxiliar. Se você não está dando conta sozinho, você pode pedir ajuda de um profissional para que te auxilie nesse processo. E isso é muito comum, né? Só que, além da psicologia e da educação, ela diz que o essencial é o amor. Então ela vai bater de novo nessa tecla do amor. O amor é que possui os elementos essenciais para poder educar essa criança. Então, se a gente não tiver amor por esse filho, por esse ser que veio nessa encarnação não à toa, junto da nossa família, a gente não vai conseguir o sucesso da nossa missão. E aí Joana também vai trazer sobre o diálogo franco, sobre a solidariedade, a indulgência e a energia moral de que necessitam os filhos. Sentar e conversar abertamente com o filho, às vezes requer tempo, às vezes requer paciência, às vezes requer tolerância. E pai e mãe às vezes não estão dispostos a isso. Mas volto a dizer, é dever dos pais. É obrigação. Você escolheu vir nessa condição e você tem sim que cumprir com isso. Não é opcional, é dever, tem que cumprir. Ah, mas é difícil, mas você consegue. Se não consegue sozinho, pede ajuda. Tem quem possa auxiliar nesse processo. Não estamos sozinhos, né? A gente pode pedir auxílio ou por um profissional ou na própria casa espírita. Quantos companheiros poderão nos ajudar? E aí a gente vai falar do principal nessa educação, que é o exemplo. Né? A gente sabe que o exemplo arrasta, não é assim que a gente fala? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Por quê? A criança, ela vê o que o adulto faz, e nesse caso a gente está falando específico dos pais, ela vê que quer fazer igual. Então não adianta você dizer para ela que não pode xingar, se você xinga e ela está vendo, ela está olhando. Você acha que ela não vai fazer igual? Vai fazer. Aí você vai fazer o quê? Brigar com a criança. Mas eu falei que não podia xingar. Mas você xingou a mamãe, você xingou o papai. E aí o que você faz? Você está errado, né? Se você falou uma coisa, mas fez outra, a criança aprende pelo exemplo. A forma mais fácil e eficaz é o exemplo, já dizia Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo, né? É nele que a gente tem o nosso norte, o nosso guia. Assim são os pais com os filhos. Os filhos ainda estão aprendendo, como nós ainda estamos aprendendo na humanidade. E o nosso exemplo é Jesus. Os filhos, eles estão aprendendo, né? Eles estão aprendendo a falar, eles estão aprendendo a andar, eles estão aprendendo a comer. Se o pai fala de uma forma agressiva, é assim que ele vai aprender. Se o pai anda de uma forma agitada, é assim que ele vai aprender. Se o pai come com pressa ou tem dificuldade de comer, também é assim que ele vai aprender. Porque ele está vendo que é assim que funciona. Para ele, aquilo é o certo. É assim que funciona. Ele está vendo, está ali próximo, né? A família é isso, é proximidade. E é assim que a criança aprende. Então, que a gente possa nos atentar nos mínimos detalhes. E aí a gente abre um pouco, né, o leque
não só para pais nesse momento, mas também para os evangelizadores, né? Para os professores que dão aula em escolas, né? Para outros profissionais que lidam com as crianças. O exemplo é sempre assim: como é que você cobra na casa espírita que a menina não venha com uma blusa muito decotada, com barriga de fora, se você, evangelizador, vem assim? Fica difícil cobrar, porque ela está te vendo, né? E ela vai seguir o que você está fazendo, é o exemplo. Os deveres dos pais em relação aos filhos estão inscritos na consciência. E aí, para a gente entender o quão sério, grave é estar inscrito na consciência esses deveres dos pais, a gente foi buscar lá no livro dos Espíritos, na pergunta 621 e 621A, quando Kardec questiona sobre a lei de Deus. Ele pergunta aos Espíritos onde é que está escrita a lei de Deus. E eles são claros e objetivos e dizem que na consciência. A lei de Deus está escrita na consciência. E aí eles continuam dizendo que ele a esquecera e desprezara. Ele somos nós, né? Quis então Deus lhe fosse lembrada. Deus só quis que fosse lembrada. Aí ele foi e escreveu onde? Na consciência. Aí a gente volta lá. Os deveres dos pais em relação aos filhos estão inscritos na consciência. Joana de Ângeles que nos diz isso. Já parou para pensar na responsabilidade disso? Você não tem como esquecer. Não é porque eu falei agora na palestra, depois você vai esquecer. Não, já está incutido na sua consciência. Você já sabe. Você já tem plena consciência disso. Não está nem inconsciente, está consciente, você sabe. Não adianta dizer que não sabe. Não adianta depois que acabar a encarnação, você dizer que eu não sabia. Não, você sabia. Está lá, está escrito. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, o item 9... Kardec nos diz que desde pequena a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. A estudá-los devem os pais aplicar-se. Então ele traz os instintos, porque a gente já falou aqui, né, que somos espíritos em evolução. Então em alguns momentos recebemos filhos com alguns instintos bons, mas também com alguns instintos ruins, né? Vai depender, cada espírito é de um jeito, cada espírito está num grau de evolução diferente, não tem como a gente medir isso. E aí qual que é o papel dos pais? Estudar para poder aplicar-se. Esse é o papel do pai nesse momento. Mas eu recebi um filho muito rebelde, eu não sei lidar com isso. Vai estudar para você aprender a lidar com esse filho. Não é fácil não, ninguém disse que foi fácil, mas você escolheu. Uai, agora tem que dar conta. E aqui estamos nós, temos que dar conta. Não te poupes esforços na educação dos filhos, nos diz Joana de Ângeles. E de novo a palavra esforço. Não poupes esforço, faça o que for possível e o impossível se preciso for, né? Independente se a criança está sadia ou está doente. Independente se a criança tem uma dificuldade mental ou não. Independente se a criança tem uma dificuldade física ou não. Independente, não poupe esforço. Porque o que a gente percebe? É comum, quando a criança tem uma dificuldade, seja cognitiva, seja física, mental, aí o pai se esforça, aí o pai, né, tem toda aquela dificuldade, aos trancos e barros. Mas e quando a criança não tem nenhuma dessas dificuldades? Aí você não mede esforço para isso? Aí você vai levando a educação do seu filho? Não, o esforço é o mesmo. A dificuldade está um pouco menor, mas o esforço deve ser o mesmo, porque é dever do pai se esforçar para passar para aquele filho tudo o que preciso for. E agora, para a gente também não ficar, né, só nos pais, coitados, vamos falar de nós, que somos todos os filhos. Agora no capítulo 23, desse mesmo livro, SOS Família, quem ainda não leu, recomendo, né? Joana de Ângeles nos traz o capítulo Deveres dos Filhos. Aquele era Deveres dos Pais, agora específico Deveres dos Filhos. E aí ela vem trazer uma posição de filho de uma gratidão tão intensa, tão imensa, que a gente não tem ideia e não tem noção. E eu acho que às vezes a gente não consegue vivenciar isso. Então ela vai falar do carinho e do respeito contínuo. Contínuo são todos os dias, todos os momentos,
todos os instantes, independente se está perto ou está longe, independente se tem tempo que vê ou se fala só por telefone. Ela vai falar de delicadeza e afeição. São coisas tão sutis que às vezes a gente deixa passar e nem percebe. Já está tratando aquele pai, aquela mãe de qualquer jeito. E aí, só abrindo um parênteses, agora enquanto filhos, a gente precisa relembrar que em alguns momentos a nossa mãe e o nosso pai não são exatamente as nossas mães e os nossos pais. Às vezes é uma avó, é uma tia, é um tio que fez esse papel de pai. E nós, enquanto filhos, temos esses mesmos deveres que são com os nossos pais biológicos, com esse ser que de alguma forma abnegou a sua vida para nos cuidar, nos criar, nos educar. A Joana vem dizer que a ingratidão dos filhos para com os pais é dos mais graves enganos a que se pode permitir o espírito na sua marcha ascensional. Então ela vem falar dessa questão da gratidão, porque se não fosse o pai e a mãe, hoje nós não estaríamos aqui. Então, independente do que pai e mãe fez, na hora que ele te concebeu, isso já é um motivo de gratidão eterna. A outra parte são outros 500. Se o pai e a mãe não fez a parte dele, não justifica você não fazer a sua. Você, enquanto filho, tem deveres a cumprir. E aí não adianta justificar que você não cumpriu porque o pai não fez. Porque meu pai não é digno do meu respeito. Não é assim que às vezes a gente escuta falar, meu pai não é digno do meu amor, do meu carinho. Sim, ele é digno. Ele é digno porque se não fosse por ele ou por ela, você aqui não estava. Porque para um ser encarnar, precisa de pai e de mãe. Precisa desses dois seres. E aí Joana diz que o filho é um empréstimo de um patrimônio que Deus dá a esse pai e a essa mãe. E o que você, enquanto pai e mãe, está fazendo com esse empréstimo desse patrimônio? Olha só, patrimônio que Deus te deu. Joana também diz que a irresponsabilidade dos progenitores de forma alguma justifica a falência dos deveres morais por parte da prole. É o que eu estava acabando de dizer, né? A irresponsabilidade do pai não vai justificar a sua ingratidão. Devemos, e aí a gente vai falar de dever, devemos ser grato, sim, ao pai e à mãe a qualquer tempo, a qualquer momento, independente de qualquer circunstância. Mesmo que o seu pai, a sua mãe tenha desencarnado no parto, mas ela teve a imensa dádiva de ter te gerado durante alguns meses no seu ventre e de ter dado a luz a você. Então, só por isso você já é grato a ela. Infelizmente ou felizmente, ela não pode acompanhar o seu processo, né, de educação, de criação, por outros motivos N que ela tem. Mas só por ela ter dado essa oportunidade a você de aqui encarnar, e aí a gente vai lembrar de quais são os objetivos de uma encarnação, que é às vezes uma expiação, uma prova, mas que é o progresso de uma humanidade inteira. Então olha que bênção que é uma mãe e um pai dar essa oportunidade a você, filho, de fazer parte desse mundo, de tentar progredir, de se melhorar, porque isso é bom para você, mas também é bom para toda a humanidade. E ainda nos deveres, Joana diz que os filhos têm deveres intransferíveis para com os pais, instrumentos de Deus para o trâmite da experiência carnal. Foi o que eu falei, se não fosse por eles, esses instrumentos, aqui a gente não estaria nessa encarnação. E os filhos têm deveres intransferíveis. É seu, você não vai transferir para ninguém não. É seu, está ali. Você se comprometeu a isso. Antes do berço, lembra que Joana falava? Antes do berço você já se comprometeu a isso enquanto filho. Em alguns momentos você pode ter escolhido vir naquela família, em outros momentos você pode ter vindo por necessidade, por alguma coisa que você precisa trabalhar. Lembra que a gente falou de alguns casos que são espíritos simpáticos e alguns casos que são espíritos antipáticos? Por algum motivo você veio, à toa que não foi. A passeio aqui não estamos. Se alguém ainda tem dúvida, esclareceu agora. A passeio não estamos.
Por algum motivo estamos aqui, ainda temos alguma coisa para aprender e para modificar. E o que a gente tem feito com isso? Guardado na gaveta, jogado no lixo ou colocado em prática? Fazendo alguma coisa útil. Ainda nos deveres dos filhos. Afeiçoa-te àqueles que te ofertam o corpo de que te serves para os cometimentos da evolução. E a gente vai falar de novo de afeição, que Joana já tinha trago, da delicadeza, do carinho, do amor, da afeição. Afeiçoa-te àqueles que te ofertaram o corpo, independente das outras questões. Afeiçoa-te a ele. Isso é seu dever. Mas o meu pai brigou comigo. Seu dever enquanto filho é afeiçoar-te a esse pai, a essa mãe, que por algum motivo você teve algum atrito. É seu dever. Ama e respeita em teus genitores a humana manifestação da paternidade divina. Ama e respeita, independente de qualquer coisa. É teu dever. Enquanto sadios, presenteia-os com a alegria e a consideração. Se enfermos, com a assistência dedicada e a sustentação preciosa. Então é só nos momentos de alegria? Não. É só nos momentos de dificuldade, então, que eu tenho que ajudar? Também não. São em todos os momentos. Nos momentos sadios, a gente vai presentear com a alegria e com a consideração. E nos momentos de enfermidade? Com aquela assistência dedicada, não é com aquela assistência obrigada e nem com o mau humor. E a sustentação preciosa. Olha como Joana é sutil, mas é incisiva. Ela fala várias vezes, né, sobre a questão do dever. Toda gratidão sequer retribuirá a fortuna da oportunidade fruída através do renascimento carnal. Então ela vai falar o tempo inteiro dessa gratidão. E toda essa gratidão que você tem pelo pai, que às vezes não tem, mas que deveria ter, sequer retribuirá, olha como ela fala, sequer retribuirá a fortuna ou oportunidade fruída através do renascimento carnal. Será que a gente já parou para pensar o quão grandioso é estar encarnado aqui hoje? Será que a gente já se parou para refletir e para agradecer ao nosso pai, à nossa mãe essa oportunidade? A gratidão é incessante, é a todo momento. Será que a gente já parou para pensar nisso? A gente vai vivendo a vida, vai passando os dias, vai passando os meses, as crianças vão nascendo, os netos, os bisnetos, e a gente não para pensar. Simplesmente nasceu mais um. E toda aquela programação anterior que foi feita lá no plano espiritual para que aquele espírito encarnasse especificamente naquela família. Isso a gente talvez não para refletir. E aí a gente esquece de agradecer. E a gratidão não precisa ser, às vezes, de falar, né, com o pai e a mãe, até porque às vezes eles estão desencarnados. Mas pode ser em oração, né, uma prece de agradecimento ao pai por ter dado a dádiva de termos um pai e uma mãe e eles terem nos gerado, e aqui estamos para tentar mais uma vez progredir. Será que a gente já parou para pensar sobre isso? Fica aí o convite. Quando fortes, sê-lhes a companhia e a jovialidade. Quando fracos, a proteção e o socorro. Então, quando os pais estão fortes, nós filhos, o que devemos fazer, se a gente está falando de dever? A gente deve ser a companhia deles, por mais que em alguns momentos eles sejam chatos e enjoados. Principalmente quando o filho está na adolescência, o pai é sempre chato e enjoado. Quando o filho está na infância, o pai é o herói, é o ídolo. Quando o filho está na adolescência, o pai é o chato, paga mico, me faz pagar mico, né? Principalmente com os amigos na escola. Mas você deve ser a qualquer momento, desde a infância até a velhice, a companhia e a jovialidade para esse seu pai, para essa sua mãe. E quando ele estiver fraco, por algum motivo, que não precisa ser na velhice, mas pode ser numa enfermidade ou pode ser numa dificuldade,
seja então a proteção e o socorro. Ou seja aquilo que o seu pai precisa naquele momento. Se ele está bem, se ele está sadio, se ele está forte, então vá lá fazer companhia, vá curtir essa alegria com ele, vá curtir esse prazer de viver. Mas se ele não está bem, se ele está no momento que ele está fraco, enfermo, vai então cuidar daquele seu pai, vai dar força para ele, vai ser o socorro de que ele precisa, vai proteger. E aí os papéis começam a se inverter, né? Aquele que é pai passa a ser filho, aquele que é filho passa a estar numa posição de pai, quando ele está nesse momento de socorro e de proteção, né? Os papéis se invertem. Isso é muito comum na infância e na velhice, né? Na infância o filho normalmente é filho, o pai é pai, porque o filho depende daquele pai para se vestir, para se alimentar, para andar. E quando chega na velhice, os papéis se invertem. Aquele idoso já não consegue mais se vestir sozinho, se alimentar sozinho, andar sozinho. E ele vai precisar do filho. É o filho que nesse momento vai fazer esse papel que seria do pai, de, né, dar o braço para ajudar a caminhar, de dar comida na boca se preciso for para se alimentar, de ajudar na hora da fala, quando aquela fala está mais agarrada, de dar um banho se preciso for, porque ele não consegue mais fazer sozinho. Esse é o dever do pai, do filho, e a gratidão que ele tem por esses pais. Independente do que o pai fez ao longo desses anos até chegar na velhice. Mas é aquela gratidão que a gente falava lá no início, quando o pai e a mãe se juntaram para que você viesse, senão você não estava aqui. Você não, nós, né? Não deixemos então passar a oportunidade que a vida nos dá agora. E que façamos o melhor que pudermos, na posição que estivermos, sejamos pais ou sejamos filhos. E nos dediquemos com amor e carinho aos nossos familiares. Independente se é pai, se é mãe, se é tia, se é avó, né? Quem está fazendo esse papel? Vamos nos dedicar um pouco mais a eles? Vamos transmitir o nosso amor e carinho, que em alguns momentos a gente parece que deixa guardado para mais tarde? Ou apenas repassa para as pessoas mais próximas? Vamos doar esse amor e esse carinho aos nossos genitores ou aqueles que fizeram o papel de genitores? Não vamos deixar essa oportunidade passar, porque depois que ela passar é mais difícil de segurar. A oportunidade às vezes ela passa ligeira, às vezes você nem percebe. Se você não agarrar, se você não for rápido e agarrar, às vezes ela já foi. E Deus, na sua infinita bondade, Ele não dá uma oportunidade não, Ele dá inúmeras oportunidades para a gente, que são as encarnações. Você reencarna e reencarna para tentar se melhorar, para tentar fazer diferente se você teve dificuldade na outra, se você errou. Ele te dá uma oportunidade de você tentar de novo. Olha como Deus é bom, olha como Ele é justo. Vamos tentar aproveitar essa oportunidade que Ele nos dá. E para a gente encerrar, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, Kardec vem nos trazer o seguinte: não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Só isso daqui já é tema para uma próxima palestra, né? Mas é para a gente pensar, para a gente refletir. Não são esses laços da consanguinidade, de apenas pai e filhos, que aqui nós nos atemos a dizer, né? Na questão de pais e filhos consanguíneos. Não são esses os verdadeiros laços de família. Os laços de família, eles são mais extensos. Eles são laços espirituais. E aí a gente começa a entender e a perceber por que a gente tem tanta afeição e simpatia, às vezes por um vizinho, às vezes por um companheiro da casa espírita, às vezes por um colega de trabalho. Às vezes você tem mais afeição àquele ser do que um próprio irmão, um próprio primo, às vezes até um pai ou uma mãe. E a gente vai começar a entender, porque a doutrina espírita nos esclarece,
a gente vai começar a entender que são os laços espirituais. A nossa família espiritual, ela é enorme, é uma família universal. É uma família universal que Deus, na sua organização, separou em pequenas famílias para não virar uma bagunça, né? Porque a gente não ia saber lidar com isso. Então ele fez as pequenas famílias com esses núcleos familiares que a gente vivencia hoje. Mas não à toa, porque Deus ele é muito perfeito, não à toa a gente se encontra. A gente sai do Rio de Janeiro e vem para o Espírito Santo, né? Para encontrar companheiros de uma casa espírita. A gente sai de uma casa espírita para ir para outra, para encontrar outros companheiros. A gente sai de um trabalho e vai para o outro. A gente passa num concurso fora do estado e a gente encontra outras pessoas. E às vezes a gente lida com pessoas que você fala assim, nossa, parece que eu conheço há anos. Não tem? São os espíritos simpáticos, são os laços espirituais. Mas isso a gente, né, poderia falar aqui mais uma palestra. Então, para a gente encerrar, que o tempo já tá aí, fica para nossa, né, para nossa reflexão, enquanto pais, enquanto filhos, o que temos feito? O que podemos fazer? Podemos fazer diferente do que fazemos hoje? Podemos fazer melhor do que hoje estamos fazendo? Provavelmente a gente vai descobrir que alguma coisa a gente pode fazer diferente, que alguma coisa a gente ainda pode fazer de melhor. Mas a gente precisa pensar nisso. A gente não pode simplesmente deixar na gaveta. A gente vem aqui e ouve uma palestra e faz vários questionamentos na nossa própria cabeça e a gente tem que sair pensando. A gente tem que sair refletindo. A gente tem que conversar sobre isso. A gente tem que colocar em prática. Porque senão não adiantaria a gente vir a casa espírita, simplesmente ouvir e guardar na gaveta. A gente tem que fazer alguma coisa. Agora, hoje eu adquiri mais um conhecimento que eu não tinha. O que eu vou fazer com isso? E aí fica para a nossa reflexão da noite. Mais uma vez eu agradeço a atenção de todos vocês e desejo a todos uma boa noite. Né, tão grandiosa, que veio com certeza calar alto em nossos corações e que a gente possa realmente refletir, né, ser pai, ser mãe, ser filho, como estamos nessa relação. Então agora eu vou passar para o segundo momento com o meu amigo Tiago, vai fazer a nossa prece de agradecimento. Vamos então agradecer ao Pai esta oportunidade de aprendizado, essa oportunidade de ouvir as palavras que nos tocam tão fundo o coração, que nós possamos levar para os nossos lares essas boas energias, esses conhecimentos e, como pais, como filhos, como futuros pais e como futuros filhos, nós possamos nos lembrar dos nossos deveres que temos para com os nossos companheiros, pais ou filhos. Que possamos retornar em segurança aos nossos lares, em sintonia com o Pai Maior. Que assim seja. Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás cefas, pedra, e onde a agonia do vazio medra,
ficarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas. Temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírio são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre Martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás cefas, pega. Vem que eu te farei